Bom, então a título aqui de gravação, só voltando um pouquinho para quem começar a assistir a partir de agora, que não estava gravando, nós estamos falando do processo de independência do Brasil. Eu falei para vocês que iria, então, retomar ali a questão do caminho ao Grito do Ipiranga, então dar uma retomada naquilo que nós vimos nas últimas aulas, até chegar na independência de fato, e depois tratar do Brasil do primeiro reinado, levantando as contradições, as rupturas e permanências que existiram dentro desse processo, tá? Como falei para vocês, então, não se existia uma ideia de Brasil como nação, essa ideia ela é construída posteriormente e o Brasil ele é forjado. Só que muitas contradições sociais permanecem, porque não se cria aqui uma ideia de nação. Se cria um país, se mantém uma unidade, mas não se tem ainda a ideia de Brasil. O Brasil continuou sendo, após a sua independência, um país escravocrata, um país latifundiário, um país voltado a abastecer a economia da Europa ali, né, em geral, mas a economia internacional, tá? De acordo com aquilo que precisar. Mas retomando aqui, então, estava explicando para vocês aqui através desse mapa o motivo da família real ter vindo ao Brasil. Então, eu já tinha dito isso nas outras aulas, só estou retomando para a gente chegar de fato ao Grito do Ipiranga. O Napoleão determina o bloqueio continental, proíbe os países da Europa de negociarem com a Inglaterra, né? E aí Portugal já tinha sua economia totalmente dependente da economia inglesa e não vê outra solução senão desengavetar um plano que já existia em Portugal há muito tempo, que é o de trazer a corte para o Brasil, tá? E é isso que será feito, não é mesmo? Portugal pega a corte, foram mais de 20 mil pessoas, falei isso para vocês, e transfere para o Brasil, tá? Quando chega aqui, Dom João VI já abre os portos às nações amigas, né? Então, esse é o primeiro decreto, e isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque é a partir daqui que o Brasil, pela primeira vez, consegue negociar com outras nações, senão Portugal. Ou seja, em 1808, precisamente no dia 28 de janeiro, acaba-se aqui no Brasil o sistema colonial. Ou seja, o pacto colonial, aquilo que determinava que o Brasil só poderia vender produtos para Portugal e comprar produtos de Portugal. Pela primeira vez, o Brasil passa a ter essa emancipação. E por isso que é importante. Falei dos tratados, né, que ele deixa abrir, a partir de agora, as manufaturas no Brasil, revoga os tratados da mãe dele, né, da Dona Maria. 10 mil pessoas fogem, né, se transferem para cá, vem toda a administração. Quem vem para o Brasil? Então, funcionários da corte, membros do alto clero, destacamentos militares, livros que seriam a origem da Biblioteca Nacional, que hoje está no Rio de Janeiro, o Tesouro Real, tá? Começa-se uma reforma imensa no Rio de Janeiro para receber essa corte, tudo isso eu falei para vocês. E falei que com o fim, né, das guerras napoleônicas, com a derrota de Napoleão, o Brasil se tornou Reino Unido a Portugal. Tudo isso eu já falei, só estou retomando para vocês, né, com imagens diferentes, para vocês se lembrarem. Então, a partir de 1816, o Brasil passa a ser Reino Unido a Portugal, porque a Inglaterra começa uma pressão sobre Dom João VI para que ele retorne e assuma o trono em Portugal. Então, como ele não queria voltar, ele promove o Brasil a Reino Unido, a Inglaterra. E aqui, o brasão do Império Português aí, né? Fica a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, o Brasil passa a fazer parte, de fato, do território português como uma extensão, não mais como uma colônia. Estar no Brasil em 1816 era estar em Portugal, tá? Isso é muito importante. Então, de 1816 a 1822, o Brasil não é mais uma colônia de Portugal. O Brasil é um reino unido a Portugal, tá? E isso agrada muito a elite brasileira. Só que o que começa a acontecer? Primeira Revolução Pernambucana, que eu tratei com vocês na outra aula, né? Porque
o excesso de impostos com a chegada da corte aqui gerou um problema no Nordeste, que já não vivia o seu auge econômico, né? Tinha seca, o aumento do custo na vida acabou gerando a Revolução Pernambucana, que tinha caráter separatista e republicano, tá? Falei isso para vocês. Mas o grande ponto aqui, que vai motivar a independência do Brasil, é a Revolução Liberal do Porto de 1820. Né? Os portugueses revoltados ali contra Dom João VI e inspirados naquelas ideias que eu falei para vocês do iluminismo, as chamadas ideias ilustradas, vão, né, diante da crise portuguesa, eclodir uma revolução lá que exigia que Dom João VI voltasse a Portugal e se submetesse aos poderes das cortes estabelecidas, as cortes portuguesas que estavam criando uma nova legislação para que o rei ficasse abaixo da lei, acabando com o absolutismo em Portugal. Essa burguesia, ela quer imitar ali a influência das ideias imitar ali as ideias do iluminismo, né, obviamente, influenciados por eles, e também limitar a influência da Inglaterra sobre Portugal, tá? Mas o ponto importante aqui de tudo isso é que as cortes não queriam só isso. As cortes portuguesas, as cortes estabelecidas em Lisboa para criar essa nova legislação e exigir a volta de Dom João VI para cá, queriam fazer muito mais do que isso. Elas queriam voltar a subordinar o Brasil a um estado de colônia. Ou seja, eles queriam recolonizar o Brasil. O Brasil até então estava como o Reino Unido, né, no mesmo nível que Portugal, e eles queriam recolonizar o Brasil. O que vocês acham que vai acontecer? Simples. Como o Brasil era Reino Unido a Portugal, né, Dom João VI aceita as condições de voltar a Portugal, né? Ele fala, não tem jeito, eu vou ter que voltar, porque senão eu vou perder meu trono lá. Ele volta a Portugal, só que ele deixa no Brasil o filho dele. Quem é o filho dele? Quem arrisca dizer quem é o filho dele? Não falem todos de uma vez, por favor, porque senão... O filho dele é Dom Pedro I. Então, Dom João VI volta a Portugal por conta da Revolução. Ele vê que se ele não voltar, ele vai perder o trono dele. Ele retorna a Portugal e deixa aqui Dom Pedro I, seu filho. Só que o Brasil agora, ele não era colônia, ele era Reino Unido. Então, o Brasil, ele pode participar das decisões do reino. Então, o Brasil envia deputados para Lisboa para acompanhar o que seriam as cortes. Quando os deputados brasileiros chegam à corte, o que eles encontram lá? Os portugueses propondo a recolonização do Brasil. O que eles vão fazer? Imagina só, você acha que aquela elite que até então estava feliz com a ideia de ser um Reino Unido vai aceitar a recolonização do Brasil? Está gravando a aula. O Hugo falou agora que sem fone estava melhor, e eu já vi bastante aula. Agora eu estou preocupado. Vocês escutaram o que eu falei? Ou eu não falei nada e vocês estão perdidos? Ah, tá dando para ouvir? Boa. Agora eu não sei se eu tiro o fone ou se eu deixo o fone. Tá tudo certo. Boa. Acho que tá tudo certo. Qualquer coisa você pode apontar? Ah, então beleza. Bom, então, o que acontece com a Revolução Liberal do Porto? Dom João VI volta a Portugal e se tem essa notícia de que os portugueses querem recolonizar o Brasil, certo? Diante disso, os deputados brasileiros voltam para cá e começam a mover, né, Dom Pedro I, que tinha ficado aqui como príncipe regente, eles começam a influenciar a elite daqui, dizendo, gente, olha, os portugueses querem recolonizar o Brasil e nós precisamos tomar uma atitude. Então,
que eles fazem? Eles, naquela época, vão se reunir e vão atrás de assinaturas de homens bons. Quem eram homens bons? Homens da elite. E nessas assinaturas, eles vão colocar na carta dizendo que eles vão apoiar Dom Pedro I a permanecer do Brasil. Né? Nisso, os portugueses já sacaram que Dom Pedro I não tinha voltado. E eles começam a exigir a volta de Dom Pedro I também, porque eles estavam sentindo que isso ia dar ruim. Então, eles estão mandando carta para Dom Pedro I. Fala, Pedro. Professor, que eu não entendi só a lógica. A gente tava na parte que você estava dizendo que teve a revolta liberal do Porto e fez vários portugueses com ideias iluministas fazer Dom João voltar para Portugal, mas ele deixou o filho dele aqui com as elites. Até aí tudo bem. Exato. Mas agora eu não entendi essa parte que você falou. Vamos lá. Quando Dom João VI desembarca lá em Portugal, Pedro, eles vão vendo a família real descer. Só que falta um membro. Quem é esse membro? Dom Pedro I, que ficou aqui no Brasil. E ele fica aqui no Brasil como príncipe regente. Por quê? Porque o Brasil é Reino Unido a Portugal agora. Não é mais colônia. Lembra que eu falei? Os deputados brasileiros vão para lá e veem que os portugueses querem recolonizar o Brasil. Voltam para cá e começam um movimento para que Dom Pedro fique no Brasil e comece a lutar pela independência. Por quê? Se continuasse como Reino Unido, eles não iam se movimentar. Estava tudo certo. Mas a partir do momento que se falou em recolonizar, a elite começa a se movimentar para dar poderes a Dom Pedro I. Então, eles vão reunir assinaturas num termo, dizendo que eles vão entregar todo o amparo militar para que Dom Pedro permaneça no Brasil. Ficou claro agora? Nisso, Dom João VI está lá e Dom Pedro está aqui. Entendeu agora? Então, mais ou menos, queriam incentivar o moleque a lutar pela independência do Brasil. Exato. Eles Tá. querem que Dom Pedro declare a independência do Brasil e vão dar todo o apoio para isso. Então, a Revolução Liberal do Porto gera o retorno da família real. A Revolução Liberal do Porto quer restituir o pacto colonial, ou seja, colonizar o Brasil novamente. Beleza? Dúvidas? Ficou claro? Ok. Então tá bom. Bom, e aí o que acontece? Os portugueses começam a ver que Dom Pedro não volta a Portugal e começam a fazer ameaças, dizendo o seguinte: olha, se você não voltar, nós iremos buscá-lo com navio e tropas. Nós iremos invadir o Brasil e vamos te trazer, nem que se for amarrado. E é isso que acontece no dia 9 de janeiro de 2000, 9 de janeiro de 1822. No dia 9 de janeiro de 1822, chegam navios portugueses aqui com a intenção de levar Dom Pedro I para Portugal. Só que, sabendo que esses navios estavam chegando aqui, a elite brasileira, armada com militares, marcha até o Paço Imperial, em uma grande procissão, praticamente, para proteger e impedir que Dom Pedro volte a Portugal. Quando os portugueses veem aquele movimento, eles falam: vixe, não vai ter como a gente derrubar esse povo todo. O povo está preparado, tinha exército na rua. Então, Dom Pedro aparece lá na sacada do Paço Imperial e pronuncia a seguinte frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico
dia 9 de janeiro é conhecido como dia do fico. Agora, vamos analisar essa frase do Dom Pedro I? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. Que nação que ele está falando que está feliz? Qual é a nação que está feliz com isso? São os portugueses? Qual é a nação que ele está falando? Quem me responde essa? Ele tá no Brasil, né? Exato. O Brasil não era considerado nação naquela época, né? Ainda não. Mas Então, quando ele ele fala tá isso, mentindo? ele está considerando o Brasil já como uma nação. Olha isso. Ele já está considerando o Brasil como um país. Ele não está mais se referindo a Portugal. Então, para muitos historiadores, o dia da independência não é o dia 7 de setembro. O dia da independência é o dia 9 de janeiro. Para Mas por muitos que a gente brasileiros. comemora, então, dia 7 de setembro, o dia da independência? Vou explicar. Então, por quê? Por quê? Porque dia 9 de janeiro é a primeira vez que Dom Pedro reconhece o Brasil como uma nação. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, óbvio que ele está falando dos brasileiros, digo ao povo que fica. Ali ele está decretando que ele não vai se submeter aos portugueses. Fala, Pedro. Qual é a idade dele quando ele falou isso? Na época, o Dom Pedro na época era muito jovem. Menos de 20? Menos de 20. Ah. Eu vou até confirmar para você aqui, Pedro. Ó. Porque como você disse que ele tinha ficado no Brasil. Mentira, ele assumiu em 1822, ele tinha 24 anos, muito jovem. Virou quem tinha menos era eu confundi com o Dom Pedro II. Dom Pedro II era uma criança. Mas Dom Pedro I assume o trono do Brasil com 24 anos, muito novo, né? Imagina, com 24 anos já virar rei. Bom, o que acontece? Então, no ano de 1822, dia do fico, no dia 9 de janeiro. Só que, ainda oficialmente, o Brasil continuava ali vinculado a Portugal, Portugal pressionando o Brasil, Dom João VI mandando cartas para Dom Pedro mandando cartas para Dom João VI, para o pai, explicando a situação que estava aqui, Dom João VI explicando a situação que estava lá. Fato é que em setembro, final de outubro, início de setembro, inicia-se um conflito entre elites aqui em São Paulo. O que faz com que Dom Pedro I saia do Rio e venha para São Paulo resolver esse conflito e se encontrar com a sua amante, a dona Domitila, né? Marquesa do Porto de Santos. Né? Essa mulher tem uma importância política gigantesca. Lembram dela só por ser amante de Dom Pedro, mas ela tem uma importância política sensacional. Ela controlava o Porto de Santos. Então, Dom Pedro vem para São Paulo. Até tem uma guerra historiográfica entre a Penha e Guarulhos para saber onde Dom Pedro I teria dormido na véspera de declarar a independência. Guarulhos fala que foi em Guarulhos, tanto que na matriz de Guarulhos tem um símbolo da monarquia lá, que teria sido um presente de Dom Pedro I, e a Penha fala que Dom Pedro teria dormido lá. Pouco importa onde ele dormiu. Fato é que ele resolve esse conflito, está marchando ali próximo às margens plácidas do Rio Ipiranga, ou córrego do Ipiranga, como vocês preferirem, porque aquilo ali é só um pouquinho de água, né? Quem já foi ali no Ipiranga sabe. Ele chega ali às margens do Ipiranga e ele recebe duas cartas, né? Primeira carta, a carta de seu pai, né? O que dizia nessa carta? Né? Essa carta vai dizer o seguinte: Dom Pedro, filho, coloque a sua coroa na cabeça antes que algum aventureiro o faça. Dom João VI está dizendo para ele, filho, olha, assuma as rédeas aí do Brasil antes que alguém declare a independência e você perca, inclusive, o seu trono.
Faça isso rapidamente. Não perca tempo. E ele recebe também a carta de sua esposa, a imperatriz Leopoldina, né? A imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, dizendo que a situação estava se agravando. Diante disso, Dom Pedro I faz o quê? Vira para o exército que estava com ele e profere as seguintes palavras: laços fora, é chegado o momento, independência ou morte. E por que esse episódio ficou conhecido? Porque dentro da tropa que estava com Dom Pedro I, tinha um capelão. E ele relatou esse episódio e escreveu e publicou num jornal. Só por isso que esse episódio ficou famoso. Depois vão pintar esse quadro, que é o quadro que está lá no museu, né, do Ipiranga. Então, mas mais importante do que dizer laços fora, foi dizer para o exército, mais importante que dizer independência ou morte, foi virar para o exército e dizer laços fora, é chegado o momento, independência ou morte. Por que laços fora? Porque o exército brasileiro usava um laço representando a obediência a Portugal, né? Então, quando ele fala laços fora, o exército tira esse laço, rompe esse pacto. É chegado o momento, independência ou morte. Aí ele decreta, de fato, a independência do Brasil. Pedro levantou a mão. Pode falar, Pedro. Tá, então resumindo, teve todos os eventos lá da Revolta Liberal do Porto. Dom Pedro I coloca a coroa muito jovem. Só que eu não entendi. O que fez mesmo? O que motivou ele a querer aparecer aí e dizer essa frase mesmo? A O que fez pressão ele que estar lá? Portugal estava fazendo, ameaçando entrar em guerra, né, contra o Brasil, invadir o Brasil para tirar Dom Pedro. Então a situação estava ficando insustentável. A recomendação do pai dele, de Dom João VI, para que ele colocasse a coroa na cabeça antes que algum aventureiro o fizesse, ou antes que outra pessoa o tirasse do trono. Então ele fala: olha, melhor você virar imperador do Brasil do que outra pessoa, certo? Entendeu? Ah, tá. E Mas assim, o pai dele não podia fazer nada? Tipo, para não, impedir porque o essa pai dele pressão de estava Portugal? rendido lá nas cortes. Lembra que ele passou a ser submetido pelo poder das cortes? As cortes criaram leis, agora ele não é mais um monarca absolutista. Ele agora passou por um processo revolucionário em Portugal. Ah, Tá? daí só uma. Ah, tá, eu entendi esse ponto, já que ele estava retido. Faz sentido. Nessa imagem, todas essas pessoas aqui são o exército dele? Essa seria a tropa. Só que qual que é o ponto aqui? Obviamente, gente, que isso é uma imagem construída, né? E isso faz parte da construção da ideia de Brasil. Todo mundo, quando se fala de independência, lembra dessa imagem, porque é necessário criar elementos patrióticos que nos ligam. Então, é muito importante ter uma imagem de referência para a nossa independência. Ela é real? Não. Mas é necessário ter esse símbolo para mostrar esse heroísmo. Não teve toda essa pompa, mas é importante para se construir uma ideia de nação. Por exemplo, essa casinha do fundo aqui, que é a Casa do Grito, ela está lá até hoje no Museu do Ipiranga, você consegue visitar. Só que essa casa ela foi construída muito depois, por conta do quadro. Ela não é da época, né? Então, precisou-se criar uma ideia de consolidação da ideia de Brasil como uma nação. E isso passa pela imagem, né? Isso passa por esse esforço de se criar um símbolo nacional. Então, a tela do Pedro Américo, que hoje você vai lá no Museu de Ipiranga e você visita, que ela é gigantesca, com todos esses detalhes, ela é bonita, é sensacional ver aquilo. Ela narra um episódio com o objetivo de fortalecer a nossa identidade nacional. Mostrar como Dom Pedro teria sido heróico ao decretar a independência.
É uma forma de você criar um laço entre o povo brasileiro, criando memórias. Por exemplo, se eu falo para você o que te caracteriza como brasileiro, muitos de vocês vão falar: olha, se eu tiver a língua, eu escuto alguém falando português, o nosso estilo, eu sei que ele é brasileiro. Mas existem alguns elementos que vão nos identificando como nação. A ideia de que o Brasil é o país do futebol, a ideia de que o Brasil é o país do carnaval, a ideia de que o Brasil é o país da miscigenação. Todas essas ideias elas vão ser criadas aqui posteriormente. Como essa ideia da independência ela foi criada para tentar criar esse símbolo nacional no Brasil e nos unir como uma nação. Foi assim? Não. Teve essa pompa toda? Não. Foi um episódio narrado pela tropa, pelo capelão da tropa, mas que virou ali uma referência para se criar a nossa ideia de independência como um fato de fato, né? Como um ponto de fato heróico, como algo de guerra, com essa ideia de comando, de que o povo se libertou. Mais valioso que isso, por exemplo, são as guerras que aconteceram na Bahia pela independência. Os portugueses não ficaram passivos. A gente tem heroínas de guerra, a Maria Quitéria, que se fingiu de homem para entrar no exército e lutou contra as tropas portuguesas no Nordeste para expulsá-los daqui e decretar de fato a nossa independência. Mas essa é a imagem que fica consolidada no nosso imaginário, na nossa ideia de nação. É essa imagem que fica na nossa cabeça, porque foi assim que nos foi apresentada essa ideia de independência, trazendo um protagonismo para um imperador que, na verdade, nem era brasileiro, ele era português. Ele não nasceu aqui no Brasil. Dom Pedro I não é brasileiro. Então a gente está independente, mas a gente continua com um rei português. E é isso que é muito importante vocês saberem para as próximas aulas, que a gente vai começar primeiro o reinado. O Brasil está independente, mas continua tendo um rei português em seu comando. Dom Pedro I não é um brasileiro. Dito isso, é assim que a gente vai se guardar para a próxima aula e começar a discutir o primeiro reinado. Estamos independentes com um rei português. O que virá disso? Vocês verão no próximo episódio. Beleza, galera? Gostaram? É isso, então. Hoje eu fico por aqui. Foi um prazer. Até peguei uns minutinhos aí no intervalo de vocês, só para concluir o pensamento. Um beijo para vocês. Assistam a aula para a semana que vem. Vocês me falarem o que acharam. E até a próxima. Beijo para vocês, galera. Foi um prazer. Tchau, tchau. Oi, gente, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês irem no banheiro e beber água, tá bom?